Olá, olá, olá! Vamos para mais uma live então sobre os trilhos anatômicos e as alterações dos membros inferiores. E vem muita coisa bacana por aqui nessa live hoje. Vamos dando um tempinho para o pessoal entrar como de praxe, se acomodar para almoçar com a Tune hoje então e falarmos sobre novamente os trilhos anatômicos. E será que é possível reverter essas? Vocês estão me ouvindo? Minha internet está um pouquinho instável, vão me dando feedback se cair para vocês ou se falhar, tá bem? Oi, Matias, temos alunos, temos colegas, temos amigos presentes aqui, que bacana. Trilhos anatômicos sempre é um assunto que chama bastante a nossa atenção, gera bastante curiosidade e realmente precisa, né? Porque eles são o nosso GPS aí para conduzir as nossas práticas através da terapia manual, através do movimento e até mesmo GPS para os nossos olhos para conduzir a nossa avaliação para os nossos pacientes. Olá, olá, bem-vindos. Ah, que bom que estão ouvindo bem. Quem é novo por aqui, levanta a mão para mim, para eu saber. Tem bastante gente nova entrando aí no nosso perfil. Vão sinalizando se são novos e de onde vocês são. A live do meio-dia é bacana porque os nossos alunos internacionais aí, como o Matias, conseguem participar. Oi, Mi! Ó, o Rogério, percebi o alinhamento do meu quadril e fiz uma pequena correção ao caminhar e sumi com a dor crônica. Ah, que legal, a partir de uma live ou de um post? Conta pra mim aí, Rogério. Que legal. A Mi entrou, conseguiu entrar nesse horário. A Maria de Jaraguá, que bacana, gente. Bem-vindos, então, bem-vindos à nossa live de hoje. Vocês chegaram a assistir as outras? Ou é a primeira que vocês estão assistindo? O Doug Amorim é de Floripa. O Matias aí, o nosso aluno internacional. Que legal, que legal. Uma conversinha então. Gente, para quem não me conhece, então eu gosto bastante que vocês conversem aí comigo para eu não ficar falando sozinha, né? A vida de prof desse mundo online é uma vida solitária. Muitas vezes a gente fica aqui olhando para uma luzinha e para nossa própria imagem, né? Então conversem, deixem suas perguntas, deem seus feedbacks, contem dos seus casos. Ó, o Diego é a primeira vez, assisti a live e os vídeos e assisti outras, que legal. A Carla é a primeira vez, a Estela é de Goiânia, Silvânia, de Silvânia. Que legal, gente. Ah, Mi, primeira, tá sumida aqui, né? Mas vai retomar, isso aí, Mia. Mia é minha aluna do curso de liberação miofascial integrativa. Eu sei, né, gente? A gente tem muita oferta hoje, muita coisa disponível pra gente assistir, muito curso que a gente tem acesso a partir da pandemia, com esse universo do online que se abriu, e a gente tem que escolher realmente, né, o que a gente vai conseguir dedicar o nosso tempo para aquilo que realmente é importante, realmente que o nosso coração vibra por, né? A Maria aqui é a primeira vez, o Michael hoje conseguiu, a gente trabalha bastante também, né? Conciliar trabalho e estudo às vezes é bastante desafiador, eu entendo isso. Muito bem, então vamos começando o nosso assunto aqui, né? Que quem fica parado é poste, como diz a minha aluna, então vamos nós aqui, não vamos ficar parados, vamos aproveitar o nosso tempo para aprender. Então hoje a gente vai falar sobre a relação dos trilhos anatômicos e as alterações dos membros inferiores. E durante muito tempo eu acreditei que um VAR, um valgo de joelho, por exemplo, nós teríamos pouca gerência e, na verdade, eu não fazia muita ideia do como trabalhar com esse tipo de alteração estrutural, né, de uma forma integral. Sempre acabava atendendo os pedaços do paciente, então se o problema era o valgo de joelho, eu ia, né, trabalhar especificamente naquelas estruturas ali que eu acreditava que estariam influenciando na posição de joelhos. A partir desse contato com os trilhos anatômicos, né, que foi o meu primeiro divisor de águas, digamos assim, para esse olhar mais abrangente,
eu comecei a perceber essas interconexões que existem no nosso corpo, esses caminhos de interconexões que o Myers chama de trilhos anatômicos, e comecei a entender também que havia uma necessidade de mudar a minha forma de avaliar os meus pacientes a partir disso. Se a anatomia está conectada, então o meu olhar ele também precisa estar conectado, ser conectado, não só entre as correlações entre as estruturas do corpo, mas também estabelecendo uma relação entre aquilo que eu estou vendo no corpo e a história do paciente, a queixa do paciente. E aí veio o conceito de biotensegridade para minha vida, né? Primeiro a tensegridade, que foi um conceito, como eu publiquei essa semana, que é a primeira vez que eu tive contato, minha gente, não entendi nada, não sabia como aquilo se aplicava, porque realmente eu teria que abrir espaço, né? Tirar esses conceitos velhos, deixar esses conceitos velhos de ladinho para poder deixar um novo universo de possibilidades entrar na minha vida profissional, que foi o que esse conceito me trouxe, o de biotensegridade. O conceito de biotensegridade, eu vou trazer uma imagenzinha aqui, só para a gente situar o pessoal que está chegando, né? Então, como nós aprendemos primeiro, né? Eu trago aqui. Nós aprendemos que o corpo humano, ou pelo menos nós, a maioria de nós, né, deve ter aprendido assim, que o corpo humano é uma estrutura de compressão, em que as estruturas se empilham. Por exemplo, aí nessa imagem eu vou ter a cabeça sobre C7, a coluna, uma vértebra sobre a outra, que vai lá, né, ser suportada pelo sacro e pela pelve, e que sacro e pelve são suportados pelos membros inferiores e assim sucessivamente. Foi assim que a gente aprendeu. E dentro desse conceito, se eu tiver uma lesão no ombro, uma lesão na cervical, eu vou lá naquela região, resolvo somente localmente, toda a estrutura volta a funcionar de uma forma harmônica. A partir do conceito de biotensegridade, que eu vou trazer a imagem aqui para vocês, a partir desse conceito, o nosso olhar precisa ser bastante diferente. Por quê? Cadê minha imagem aqui? Só um minutinho que eu já vou achar aqui. Agora eu tô usando essa aqui. Eu vou tirar um pouquinho os comentários e a gente já volta a conversar. A partir desse conceito de tensegridade, então nós temos uma estrutura em que sua forma é dada e mantida por cabos tensionais. Aí nessa imagem a gente tem um formato de um ser humano em que os palitos representam o nosso esqueleto ósseo e nós temos esses cabos coloridos que são cabos elásticos que representam as nossas vias miofaciais. Quando a gente pega uma estrutura de tensegridade na mão, né, eu vou tirar um pouquinho aqui só para vocês verem bem. Aqui eu tenho o segmento da coluna, né? Quando a gente pega uma estrutura de tensegridade na mão, a gente percebe que as estruturas de compressão ou estruturas rígidas, que seriam as vértebras aqui nesse caso, elas não se tocam. Elas são sustentadas, né? E a sua forma é dada pelos cabos elásticos, como eu falei para vocês. Então, olha só como é diferente do que uma estrutura sobre a outra. Na verdade, eu tenho esses cabos tensionais, né, dando a direção para essas estruturas ósseas. E isso já nos abre um leque gigante, porque então, se são os cabos miofaciais que dão a direção para o nosso esqueleto, eu gerenciando esses cabos miofaciais, eu tenho grandes chances de modificar essas alterações que eu falei para vocês lá no começo da live, como um VAR ou um valgo de joelho, por exemplo, apenas gerenciando esses caminhos de intercomunicação que o Myers chama de trilhos anatômicos. Então, por exemplo, aqui na coluna, se eu tiver um cabo, né, preso curto em contração concêntrica, ou vários cabos, né, presos aqui do lado esquerdo em contração concêntrica, eu vou ter uma inclinação da coluna para o lado esquerdo mantida, né? Em contrapartida, eu vou ter cabos do lado oposto que precisarão ficar presos em contração excêntrica. Ninguém vai estar bem aqui nessa situação, né, gente? Eu vou ter alterações tanto nos cabos presos em contração excêntrica quanto nos cabos presos em contração concêntrica, e vou precisar intervir através da terapia manual e do movimento
em ambos, tô falando muito rápido, em ambos para trazer essa estrutura para uma posição neutra novamente. Então é assim que a gente vê, né, agora o corpo humano. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu tomar água que eu tô falando muito ligeiro para poupar tempo de vocês. Então, vendo assim, né, como a gente viu ali na imagem, na primeira que eu mostrei para vocês, a partir de ver o corpo desse jeito, muda um certo tanto, né? Como é que eu vou identificar quem é quem, né? Nessa estrutura de biotensegridade, porque o conceito de tensegridade levado para o corpo humano, ele se chama biotensegridade. Então, como é que eu encontro esses caminhos? E aí, eu gosto de trazer essa rota porque fica mais fácil a gente entender por que eu estou usando os trilhos anatômicos. E aí nós temos os trilhos anatômicos, né? Ou até hoje nós temos 12 caminhos de intercomunicação já documentados pelo Myers. Essa é uma linha superficial posterior. Esses caminhos nos dão, então, um guia para aquela grande maçaroca que parece ser hoje uma estrutura de biotensegridade do corpo humano. Então, a gente tem um roteiro a partir dos trilhos anatômicos para nos guiar tanto na avaliação quanto nas nossas intervenções. E a partir desse conceito, a gente atuar somente no ponto do sintoma, da queixa do paciente ou da alteração estrutural que nós estamos observando também traz um resultado limitado, né? A gente pode muito mais a partir do gerenciamento, literalmente, desses cabos miofaciais. Então, quem dá a direção para o nosso esqueleto são os cabos miofaciais e, se eu trabalho com esses cabos miofaciais através do movimento ou através da terapia manual, só um pouquinho, que então eu tenho gerência sobre muita coisa que eu imaginava que não teria, né? Ao mesmo tempo, nos traz uma grande luz e também uma grande responsabilidade, porque a partir disso eu preciso olhar para toda essa arquitetura e para cada indivíduo essa arquitetura vai se formar de uma maneira diferente, de acordo com a sua história, de acordo com a sua dança pela vida, e a partir disso é que eu vou criar as minhas estratégias para abordar esse ser. Então, a gente pegar protocolos e fórmulas prontas numa estrutura que traz respostas tão diferentes para cada indivíduo também já limita as nossas abordagens. Então, muito mais do que isso, hoje a gente precisa refinar o nosso olhar, ter um roteiro claro de como fazer isso, utilizar os trilhos anatômicos que já nos dão uma grande direção de onde atuar, e aí, a partir disso, desenvolver estrategicamente um plano, tanto com a terapia manual quanto através do movimento para os nossos pacientes, para os nossos alunos. Olá, alunos que estão chegando, José chegou aí, tem mais gente chegando, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu vou falar mais devagar, né, gente? Tô falando muito rápido, tô me afogando aqui com as palavras. Muito bem, então nós vimos, né, estrutura de biotensegridade, nós vimos por que aprender sobre os trilhos anatômicos e como é que a gente faz, então, para começar essa nossa avaliação. Essa é uma pergunta bastante comum que me fazem, tá? E por isso eu vou trazer aqui, antes da gente de mostrar para vocês as alterações estruturais e como correlacionar isso com os trilhos anatômicos, eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. A gente precisa ter um roteiro, gente. A gente precisa ter por onde que eu começo o meu olhar. E eu preciso ser muito firme quando eu vou fazer isso, porque a tendência, eu já vi isso nos meus cursos, e eu já fiz isso também, tá, gente? É a gente olhar separadamente para as alterações. Eu vou olhar o pé, ele tem um arco plantar, tá pronado ou tá supinado. E aí eu vou lá para o joelho é valgo, ou é valgo e é hiperestendido.
E aí eu vou na pelve e vejo que tem uma inclinação da pelve. Daí eu vou lá no ombro, vejo que o ombro está anteriorizado e vejo que a cervical está retificada. Tá, ótimo, vi tudo isso. O que eu faço com isso agora? Como é que eu integro todas essas alterações que eu estou observando e desenvolvo uma estratégia integral para essa pessoa que eu avaliei, tá? Então tem um jeito que é muito bacana e eu tô trazendo aqui uma parte bem importante que vocês já podem usar na prática clínica de vocês, mas é óbvio, né, que é um assunto vasto, é um assunto que tem a sua complexidade, porque envolve trilhos anatômicos, biotensigridade e avaliação, que a gente sabe como isso tudo é desafiador. E por isso tem um curso, que é o curso de avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos, para quem quiser se aprofundar mais, tá, gente? Então, olha só, a gente começa, eu gosto muito de começar o meu olhar pelos pés. Então, a primeira coisa que eu vou olhar serão os pés do paciente, depois eu vou olhar a posição dos joelhos desse paciente, vão me acompanhando de baixo para cima aí na figurinha. Depois eu vou olhar a posição da pelve, depois eu vou olhar a posição da caixa torácica, tem inclinação da caixa torácica para a direita, para a esquerda? Depois eu vou olhar a posição da cintura escapular. Será que a cintura escapular ela segue o posicionamento da caixa torácica? Ou lá em cima a cintura escapular parece organizada? E a partir disso eu vou ver o que acontece lá na cabeça do paciente, tá? Então eu tenho um roteiro em que eu vou começar dos pés até a cabeça. Mas não é só isso, tá? O que eu preciso definir quando eu vou fazer isso? Qual é a linha dos trilhos anatômicos que eu vou avaliar agora, tá? E aí eu vou ser fiel aos segmentos daquela linha e eu vou avaliar essa linha somente. Então, por exemplo, se eu for avaliar aqui, ó, nessa vista, é que aqui fica bem difícil de colocar as imagens para vocês, a gente acaba ficando com a tela pequena, né? Nessa vista, por exemplo, eu posso avaliar a linha lateral, tá? Quem é que faz parte da linha lateral? Vamos falar da linha lateral entre a pelve e o pé, que é o assunto da nossa live de hoje, tá? Eu vou tirar um pouquinho os comentários, mas vão falando ali, gente. Quem faz parte da linha lateral da pelve até o pé? Eu vou ter glúteo médio, vou ter fibras superiores do glúteo máximo, vão me acompanhando principalmente no bonequinho do meio ali. Eu vou ter tensor da face lata, eu vou ter trato iliotibial e eu vou ter o fibular, tá? Então, todos esses componentes fazem parte da linha lateral. Ok. A partir disso, por exemplo, se eu encontro uma pelve inclinada para o lado esquerdo, ou seja, o topo da pelve está mais, o lado da pelve que está mais elevado aí numa vista posterior é o lado direito, então ela está inclinada para o lado esquerdo, eu tenho componentes dessa linha lateral que estarão contribuindo para isso, né? Então, imaginem essa linha ali no membro inferior esquerdo. Imaginem essa linha, esse elástico preso curto, pelo menos entre a pelve e o joelho, tracionando essa pelve para baixo. Então, eu já sei que eu vou precisar intervir nessa linha entre a pelve e o joelho. E aí, como é que eu vou saber se eu preciso intervir no restante dessa linha? Daí eu preciso ver o que está acontecendo no posicionamento dos calcâneos, porque o fibular faz parte dessa linha também. Será que o pé inclina medialmente ou inclina lateralmente? Se o pé inclina medialmente, provavelmente o fibular está preso curto, então eu vou ter que intervir em toda a linha. Agora, se o pé inclina lateralmente, o fibular estará preso longo, né? Então não quer dizer que eu não vou intervir, eu vou ter que intervir também, mas eu também vou precisar intervir em tibial anterior. E assim eu vou compondo as minhas estratégias para esta linha somente, né? Então, se eu vou avaliar essa linha nessa vista, eu vou ver que tipo de alterações existem nesses segmentos corpóreos e qual é a ação de cada via contribuindo para isso que eu estou encontrando no meu paciente. Faz sentido? Falem ali comigo.
né? Então, é assim que a gente tem que ir fazendo para a gente ir conseguindo traçar uma estratégia global, porque senão eu vou olhar para esses pedaços aí do paciente e não vai fazer o menor sentido para mim desenvolver uma estratégia integral. Eu vou querer trabalhar só no segmento e a gente já viu que não dá mais. Se a gente hoje tem o conceito de biotensigridade, se a gente tem os trilhos anatômicos, se a gente já sabe que não somos análogos a uma parede de tijolos, por exemplo, que eu vou ali, se tem uma rachadura, conserto ali, tá tudo resolvido. Se eu mexer só no segmento que está alterado, eu vou ter pouco resultado. Pouco em comparação a quê? Em comparação ao que eu poderia ter de resultado para a saúde do paciente. Muitas vezes o sintoma vai se resolver sim, mas eu estou deixando de abordar pontos extremamente necessários que a longo prazo podem comprometer a função desse paciente. Então a gente já atua preventivamente, usando o sintoma, a alteração, como um ponto de partida e a partir disso olhando para o todo e depois abrangendo o todo também, tá? Então, a gente viu naquela vista antes, agora eu vou trazer o passo a passo de como a gente vai fazer na vista lateral. Olha só que bacana, na vista lateral também, ó, eu vou olhar para os pés, eu vou olhar para os joelhos. O que eu vou olhar nos pés? Eu vou olhar para a relação antepé-retropé. Eu vou olhar se esse pé está em dorsiflexão ou em plantiflexão, porque isso vai determinar se eu preciso intervir em outras vias. Por exemplo, nessa posição eu vou avaliar linha superficial anterior, linha superficial posterior. Então, pelo posicionamento das estruturas ósseas, eu já vou decidir se eu vou trabalhar predominantemente na linha superficial anterior ou na linha superficial posterior. E muitas vezes a gente vai fazer isso de forma assimétrica. Eu posso passar por todos os segmentos, mas eu vou dar ênfase na via que eu vejo que está gerando ou contribuindo para a alteração que eu estou verificando através do meu olhar. Tá, gente? Então, eu olho para os joelhos, nessa posição eu posso ver se o joelho tá em flex, ou se o joelho está neutro, ou se o joelho está hiperestendido. Eu posso perceber também se eu tenho um deslocamento anterior da pelve aí, por exemplo, principalmente, depois eu vou mostrar uma imagem maior para vocês, nos pacientes que são mais ansiosos e que projetam o corpo mais à frente dos seus pés. Eu posso verificar aí as curvaturas da coluna nessa vista e eu posso também verificar o posicionamento da pelve, se está inclinada anteriormente ou posteriormente, o posicionamento da cabeça, o que acontece com essa cabeça diante do que está acontecendo com a caixa torácica, ela está retificada, ela está anteriorizada, ela está neutra, existe uma hiperlordose, então tudo isso eu consigo verificar nessa vista. E eu faço isso seguindo um passo a passo. Primeiro eu avalio a linha superficial posterior, depois avalio a linha superficial anterior e descrevo de cada linha o que eu encontrei. E não misturo tudo, tá? Preciso ter foco para conseguir fazer essa avaliação, pelo menos no começo, tá? Eu preciso ter foco e seguir um passo a passo que, de certa forma, ele nos ajuda a ir desenvolvendo essa capacidade de olhar para o corpo integralmente, tá? Então, num primeiro momento, a gente precisa fazer isso. Tô falando porque eu já passei por isso, já tentei ver tudo junto, misturado, já tentei várias formas e a melhor forma que eu encontrei até hoje é essa que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Então, sigam porque realmente vale a pena. Então, o que a gente vai ver? Olha só, a gente vai avaliar o paciente em múltiplos planos, né? A gente viu a vista anterior, vista posterior, a vista sagital e a gente também precisa fazer uma vista superior para a gente identificar as rotações da pelve e as rotações da caixa torácica, como eu falei na live passada, né? Nem sempre eu vou estar presencialmente com o meu paciente, eu faço muita avaliação de forma totalmente online e fazendo essas fotos na vista superior que o próprio paciente pode fazer, pedindo a ajuda de alguém, a gente consegue avaliar essas rotações também, tá? Aqui a gente já viu que a linha espiral está diretamente envolvida e a linha profunda
anterior também. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos lá, a gente vai começar, né? Por óbvio, a gente vai começar pelos pés, porque a gente sabe que os pés são a base de sustentação para todo o resto da nossa estrutura corpórea, né? Eles têm uma grande importância, a gente precisa dar muita atenção no nosso trabalho para os pés, porque é como um prédio, né, gente? Se eu não tiver uma boa fundamentação, uma boa base para construir um prédio, né, dificilmente esse prédio não vai ruir e apresentar rachaduras ao longo do tempo. Então, eu construindo uma boa base para o restante do corpo do paciente já me traz grandes chances de ter sucesso. Então, comecem pelos pés, né? Dediquem tempo para trabalhar com a organização dos pés e para olhar para o como esses pés estão se organizando, independente do sintoma ser lá na cervical, ser no ombro, né? A gente precisa olhar para os pés. Olha, eu acho que até hoje eu não tratei paciente algum que tivesse qualquer disfunção em qualquer parte do corpo que não tivesse alteração nenhuma nos pés, tá? Então a gente precisa dar uma atenção muito importante. Ah, mas começou lá na cabeça, mas começou na pelve. Gente, independente de onde começou, a gente precisa olhar para como o corpo conseguiu fazer as suas compensações ao longo do tempo e a gente precisa intervir em todas elas. Não importa se começou na cabeça ou se começou no pé, a gente tem que ler a história que o corpo está contando e aí abordar todas essas alterações que a gente está verificando na nossa avaliação, tá? Independente da origem. É claro que a gente vai fazer a nossa anamnese, a nossa investigação e a gente vai ter uma ideia de onde tudo começou. Às vezes a gente não vai ter, mas o importante é o que a gente está lendo naquele momento para que a gente desenvolva a nossa estratégia para o todo, tá? Sair um pouco também dessa questão, né, que eu já tive muito presa também. Ai, qual é a origem? Qual é a origem? Qual é a origem? Qual é a origem da dor, né? E ficar muito mais interessada e curiosa em ver como esse corpo todo se estruturou de acordo com a sua história. E isso num nível não somente físico, né? Em se tratando de dor, a gente já sabe que a gente precisa ampliar a nossa cabeça para os outros aspectos psicossociais também, né? Então não tá só ali na carninha, na estrutura, a causa da dor do paciente está nos outros aspectos também. Então, claro que a gente traz uma colaboração quando a gente trabalha, né, com esses tecidos, com essas vias miofaciais e com essa organização dessa estrutura de biotensigridade, sim. Mas não é só isso, tá, gente? Eu gosto sempre de deixar claro isso, que no tratamento da dor, principalmente a dor crônica, a gente precisa expandir para os aspectos psicossociais também, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os pés. O que eu posso encontrar de posicionamento nos pés? Deixa eu trazer para vocês. Posicionamento básico, né? A gente pode ter uma pisada neutra, uma pisada supinada, uma pisada pronada. A gente usa nos trilhos anatômicos, dentro desse conceito, uma nomenclatura diferente. Então, a gente usa tilt medial para pisada pronada, tilt lateral para pisada supinada ou neutro na pisada neutra, tá? O que eu posso ver aí? E o Myers, ele fala uma frase que eu gosto muito. Onde você encontrar um arco ósseo, procure por um elástico que estará preso. Então, só de olhar para essa imagem, vamos ver lá no pé supinado ou no pé que está em tilt lateral, seguindo essa linha verde, vocês percebam que os ossos estariam mais projetados para fora. Então, eu teria um elástico preso na parte medial. Quem seria esse elástico? Tibial anterior, tibial posterior,
flexores longos e flexores curtos dos dedos também, tá? Então, tibial anterior faz parte da linha superficial anterior, e daí eu vou olhar para todos os outros segmentos. Tibial posterior e flexores longos do hálux e dos dedos faz parte da linha profunda anterior, e aí eu vou ver do pé o que acontece em todos os outros segmentos dessa linha profunda anterior. Eu posso usar o pé como referência para, a partir dele, olhar para o que acontece em todos os segmentos, como eu falei para vocês, tá? No pé pronado, por exemplo, que eu tenho um tilt medial do calcâneo com relação às tíbias, isso é uma outra coisa importante. A gente sempre vai estabelecendo as correlações entre as partes do próprio corpo do paciente. Para onde os ossos estão projetados? Para a região mais medial. Então, onde está o meu elástico no pé pronado? Que estará preso na região mais lateral. Quem está ali? Ah, os fibulares, né? Fibular longo está ali. O fibular longo faz parte de qual linha que a gente viu hoje? Faz parte da linha lateral. Então, eu já sei que na linha lateral eu preciso liberar esse fibular longo aí, tá? E aí, todas as outras estratégias através do movimento para levar para a posição neutra. Tá fazendo sentido, gente? Então, a gente viu, né, o que a gente pode ver no pé nessa vista. E uma outra coisa muito importante, uma avaliação muito legal da gente fazer é, na vista lateral, a gente vê a relação antepé-retropé. Como é que a gente faz isso? Eu já fiz até um videozinho sobre essa avaliação aqui, que tá lá no que era o IGTV antes, agora não é mais, né? Então, o que eu espero? Né? Eu espero uma relação antepé-retropé de 3:1. Percebam que na imagem do lado direito, a gente tem um monte de pé para frente, estabelecendo-se uma relação de 5:1 e pouco pé atrás. Nossa, mas será que é possível mudar essa relação antepé-retropé? Já testei na prática, eu tinha dúvidas também, tá? Então, vocês vejam uma outra coisa importante, que esse pé ele está em plantiflexão. Se vocês olharem ali no tornozelo, na região anterior do tornozelo, é como se o pé tivesse em plante. E se vocês olharem o outro pé, né, ele tá de neutro, e depois eu vou trazer um outro que aparece mais claramente. O pé pode estar em dorse também, quando o corpo todo está projetado à frente, como eu falei para vocês. Então, aqui o pé está em plante. Quem é que faz a plantiflexão do tornozelo? Isso já me dá uma pista. Se esse pé está em plantiflexão mantida, então certamente eu vou precisar trabalhar entre o pé e o joelho desse paciente na LSP, ao invés de trabalhar na LSA, para melhorar essa relação antepé-retropé. E daí tem uma imagem super didática que eu vou trazer aqui para vocês, olha só. É como se fosse um arco e flecha, né? Eu tenho um elástico muito preso curto entre o pé e o joelho, né? Em que eu vou ter ali gêmeo lateral, gêmeo medial e o sólio. E toda essa face plantar aqui, presas curtas, empurrando o calcâneo para frente. E diminuindo a quantidade de pé que eu tenho para trás do maléolo. Quando eu libero essa linha toda e trabalho através de mobilização articular também, eu consigo ganhar mais pé para trás do maléolo e, por consequência, o que eu quero com isso, afinal de contas? Melhorar a base de sustentação para a pelve, para todo o membro inferior. Principalmente para a pelve, se a gente for pensar, né? Se eu não tiver uma boa base para a pelve e para a coluna, eu vou sobrecarregar esses segmentos acima. E a longo prazo, daí posso ter dor lombar, posso ter todas aquelas alterações que a gente viu lá na aula da live sobre a pelve. Interessante, né, gente? O que vocês acharam disso? Me contem aqui. Eu fiquei muito impressionada a primeira vez que eu vi essa imagem, porque eu consegui entender a gerência que eu tenho sobre essas vias miofaciais e como a gente pode ganhar até essa proporção no pé através de uma boa estratégia de intervenção no corpo do paciente, melhorando muitas vezes essas disfunções lá na pelve, essas disfunções lá na coluna lombar, dor de joelho, por exemplo, né, em razão do equilíbrio dessas vias. Oi, Jaque. É a Jaque ou é o Pedro?
Muito bem. Olha aqui, ó. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem, né? O pé em dorse e o pé em plante, que é o que a gente viu lá. A partir do pé, eu vou verificar o que aconteceu com a... Oi, Jaque. O que aconteceu com a tíbia? A tíbia rodou medialmente ou a tíbia rodou lateralmente, como a gente tá vendo, né? Então, eu tenho ali perto do pé a tíbia neutra e depois eu tenho uma tíbia que rodou internamente. Então, é como se a panturrilha viesse para frente do corpo, né? E depois eu tenho uma tíbia que rodou externamente, tá? E eu preciso olhar. Não quer dizer que o pé tem uma inclinação medial e que a tíbia vai rodar lateralmente para compensar. Eu já vi o contrário, tá? Então, a gente tem que aprender a olhar para ver como o corpo do paciente se organizou a partir dessas alterações, tá? Não tem uma fórmula, não tem. A fórmula, como eu sempre digo, é olhar. E aí, a partir da... Opa, não era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, a partir do que eu vi na tíbia, eu preciso ver o que tem nos joelhos. Como é que os joelhos se organizaram a partir disso? Será que fez um deslocamento medial, que a gente chama, né, nos trilhos, na linguagem dos trilhos anatômicos, que é um valgo de joelho? E se fez um valgo de joelhos, onde está o arco ósseo, onde está o elástico que eu preciso intervir? Isso aqui gera muita confusão. Amiga duplicada, é muito estudo para uma pessoa só. Ai, gente, eu tenho estudado bastante realmente, porque eu tenho um outro projeto ainda, que é a comunicação generativa somato-emocional, que em algum momento a gente vai falar por aqui. E realmente tem bastante horas sentada aqui, eu brinco, né? Tem muitas horas bunda de estudo, mas vamos lá. Vamos lá, porque eu adoro estar falando sobre esse assunto e adoro estar aqui compartilhando o meu conhecimento com vocês. Olha só. Então, onde tiver um arco ósseo, procure por um elástico. Onde é que está o elástico aí, gente? Se os arcos ósseos estão se projetando medialmente, os elásticos estão onde? Onde? Quem me diz aí onde estão os elásticos? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês me respondem. Porque assim, a gente aprendeu um pouco diferente, né? Dentro desse conceito de onde está o arco ósseo, procure por um elástico, quando eu tenho um valgo de joelho, eu preciso intervir principalmente na linha lateral. Então, eu precisaria intervir na linha lateral em trato iliotibial, tensor da face lata, glúteo médio, fibras superiores do glúteo máximo. E não em adutor. Tá? O adutor, isso aí, Estela, a gente vai intervir na lateral. Quando eu penso desse jeito, eu já sei onde está o elástico. E aí eu libero essa via aí miofascial toda da linha lateral para criar espaço para o fêmur poder se reposicionar numa posição mais neutra. E faz todo sentido isso, gente. Na prática, eu percebo muita diferença nos meus pacientes quando eu uso essa estratégia, tá? E os meus alunos também. E aí, qual vai ser a nossa estratégia quando a gente tem o contrário, né, gente? Quando a gente tem o varo de joelho. Então, quando eu tenho varo de joelho, os ossos, eles são projetados para fora. Então, onde eu preciso soltar o meu elástico, né? Na parte interna. Então, eu preciso trabalhar ali principalmente com os adutores. Os adutores, eles fazem parte da linha profunda, junto com o tibial posterior, que eu já falei, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, né? Então, quando eu encontro esse tipo de posição dos fêmures, dos joelhos, eu preciso ver o que está acontecendo também lá nos calcâneos. Eu tenho prono, eu tenho supino, e daí eu vou definir se a minha intervenção vai ser principalmente em linha lateral ou em linha profunda anterior.
E aí eu já desenvolvo uma estratégia integrada, né? Hoje a gente está vendo um segmento, porque seria muita coisa para a gente falar numa live. A gente está vendo entre o que a gente pode encontrar entre a pelve e os pés e o como a gente pode usar os trilhos anatômicos para desenvolver as nossas estratégias. Tá fazendo sentido? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe de figura. Bom, tudo isso, gente, olha só, essa figura aqui eu gosto bastante, eu vou tirar um pouquinho. Ela tá um pouquinho escura, mas ela é muito boa. Percebam a pelve, a figura C lá, né? Essa projeção anterior aí da pelve com relação aos pés. Né? Eu posso imaginar que eu tenho toda uma linha superficial anterior aí entre a pelve e o pé, presa curta, né? O meu elástico ali tracionando, sim, anteriormente, mas eu também posso ter alguns segmentos da linha superficial anterior presos curtos e segmentos da linha superficial posterior, né? Então eu tenho que ver quando eu avalio nessa vista o que acontece nos segmentos da linha superficial anterior e o que acontece nos segmentos da linha superficial posterior e anterior, tá? Então, como é que eu vou ver isso? Eu vou ver pela posição dos calcâneos, esse pé, se esse pé está em dorse ou se esse pé está em plante. Eu vou ver esse joelho está fletido ou está hiperestendido. Essa pelve está neutra, inclinada anteriormente ou inclinada posteriormente. E aí eu vou saber quais os segmentos que eu preciso gerenciar dessas linhas para levar essa pelve para cima dos pés novamente, para que ela tenha uma base de sustentação mais adequada. E ela estando melhor posicionada, eu vou ter também todos os segmentos da coluna, né, com uma base de sustentação também melhor. É interessante essa imagem, né? Eu gosto muito de tirar a foto do paciente na vista lateral e aí traçar uma linha vermelha no PowerPoint que parte do maléolo lateral, porque daí eu consigo ver bem o quanto do corpo do paciente se projetou à frente e o quanto do corpo do paciente está centrado nessa linha de referência, tá? Não precisa ser especificamente no maléolo, tá, gente? Eu gosto de colocar no maléolo, porque daí eu já consigo estabelecer essa relação antepé-retropé que a gente viu lá no comecinho da live. Quanto de pé tem para frente, quanto de pé tem para trás. E ao mesmo tempo eu consigo ver o que acontece no resto do corpo. Quem se projeta para frente, quem se projeta para trás. E traçar minha estratégia para LSA e para LSP. Então, sempre como uma primeira, sempre, a maioria das vezes, tá, gente, a gente vai precisar trabalhar com o equilíbrio dessas duas linhas, tá? Linha superficial anterior e linha superficial posterior, trazendo o paciente, o aluno para cima dos pés, criando esse eixo, criando essa base, tá? E depois a gente vai trabalhar com as linhas laterais. Depois a gente vai trabalhar com as linhas espirais, tá? Muitas vezes quando a gente chega lá na espiral, muitos desequilíbrios, muitas compensações já se resolveram. E depois lá na frente a gente vai trabalhar com a linha profunda, tá? As linhas dos membros superiores eu gosto muito de trabalhar junto com a linha superficial anterior, porque daí tu já libera a face costa external, já expande para peitorais, já expande para todas as linhas dos membros anteriores, os membros superiores também, tá? Então é bem legal a gente ter esse roteiro de começar pelas linhas mais superficiais e mais simples e depois a gente vai aprofundando então para as linhas mais complexas, como a espiral e como a linha profunda anterior, tá? Então, quando a gente olha para esse bonequinho aí e que tem esse monte de alterações partindo do pé, né? Ele tem uma inclinação medial do calcâneo, ele tem uma rotação medial da tíbia, pelo que diz ali na imagem, uma rotação medial do fêmur. E isso vai impactar também na posição óssea que está acontecendo ali no pé, que está acontecendo no joelho, que está acontecendo no quadril, vai interferir no posicionamento da pelve, vai interferir no posicionamento da coluna, da caixa torácica, do ombro, da cervical e da cabeça, tá?
Então, eu preciso olhar para tudo, mesmo que o meu sintoma comece lá no ombro. Lembrem sempre disso, que o sintoma, a queixa do paciente, é só um ponto de referência para vocês olharem para o todo e abordarem o todo. Dificilmente, eu brinco, dificilmente vai ser só um joelhinho, dificilmente vai ser só um ombrinho, né? Geralmente a gente vai ter que intervir aí nesse todo, geralmente. Muito bem, falamos bastante. Eu trouxe mais uma imagem bem bacana aqui, ó, do como a gente também pode olhar na vista lateral, né? Percebendo essas alterações. Aqui tá mais clara para vocês a partir do joelho. Então, eu tenho na foto mais à direita um flex de joelho, eu tenho uma pelve que se inclina posteriormente, eu tenho uma coluna lá mais retificada na lombar. E eu posso encontrar o oposto, uma hiperextensão de joelho nessa imagem mais da esquerda, e posso ter uma inclinação anterior da pelve, um aumento da curvatura da lombar, mas eu já encontrei todo tipo de combinação. Então, olhem para o paciente de vocês, tá? E olhar, aquele olhar assim, ó, sem querer buscar essas relações de causa e efeito. Simplesmente vai avaliando cada linha, anotando o que tu tá encontrando, sem querer justificar. Não, mas se a pelve está inclinada posteriormente, ou seja, se eu tenho uma retro, então eu tenho que ter um flex de joelho. Às vezes não tem, tá? Então, olhem e depois vocês vão pensar e estrategiar de acordo com aquilo que vocês estão vendo, porque o corpo do paciente e de cada paciente vai se estruturar de um jeito diferente. É mais complexo, né? Mas realmente é assim que eu vejo que funciona na prática clínica. E eu quero recomendar para vocês esse livro aí, eu trouxe até um print para vocês, que é o Blink, a decisão num piscar de olhos, tá? Esse livro, ele é muito legal porque ele fala da nossa primeira impressão, que é a nossa capacidade de absorver o máximo de informações no menor espaço de tempo, tá? Isso é uma capacidade de sobrevivência que nós, seres humanos, temos, que ela é herdada lá dos nossos avós, dos nossos antepassados, e que a gente foi deixando de usar. Então, num primeiro momento, apenas olhem para o corpo do paciente de vocês sem julgamento, né? Sem seguir essas regras que a gente aprende. Simplesmente olhem para aquilo que mais chama a atenção de vocês e anotem. Muitas vezes a gente não vai nem saber explicar por que a pelve, que eu acho que a pelve está rodada para a direita. Muitas vezes a gente não vai conseguir. Isso é a nossa primeira impressão, que é essa capacidade de captar detalhes que a gente não sabe muitas vezes explicar. Então, deixem anotadinho que ao longo do tempo vocês vão conseguindo entender e justificar aquilo que a primeira impressão está trazendo para vocês. Isso é uma prática muito, muito bacana, gente. Muito bem. Eu vou tirar aqui agora a imagem para a gente conversar um pouquinho. E vou ativar os comentários. Falamos bastante, né? Bastante conteúdo. A Deia Boller aí tá presente. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso que eu falei? Tá tranquilo? Num primeiro momento pode parecer não tão tranquilo, mas treinem o olhar de vocês, sigam esse roteiro que eu mostrei para vocês, sigam a bonequinha, olha de frente, qual é o trilho que eu vou avaliar agora, onde é que esse trilho tá, o que essas vias fazem, tem a ver com as compensações que eu estou enxergando aqui, né? E vão anotando, tem que anotar, tirem foto dos pacientes de vocês, gente, tem que tirar foto, a gente precisa documentar isso que a gente tá vendo, inclusive para o paciente se ver, né? Muitas vezes ele não tem essa clareza sobre o próprio corpo, então é uma forma dele tomar uma consciência sobre o que está acontecendo no corpo dele e também para que vocês consigam fazer um acompanhamento do trabalho de vocês, né? Lá pela 9ª, 10ª sessão, tirem fotos novamente e observem o que melhorou, o que não melhorou. Não tenham medo de fazer isso, é muito legal. Eu já fiquei muito surpresa com os ganhos que eu e o meu paciente obtivemos ao longo de 4, 5 sessões. Então façam,
porque dá tempo de recalcular a rota se vocês não estiverem acertando. É melhor do que fazer, sei lá, um ano de algum tratamento e trazer pouco resultado. Então, vocês precisam olhar para checar se está trazendo resultado realmente. Ó, a Jaque diz aí, ó, com as fotos fica tudo muito mais claro. Sem contar que a gente não vai deixar o paciente sem roupa parado 1 hora até que a gente consiga ligar o Lé com o CRE, né? Como eu gosto de brincar, ligar o trilho anatômico, pesquisar sobre biomecânica para entender o que está acontecendo, casar com a história dele com o sintoma. Então a gente precisa de tempo para fazer isso e as fotos nos dão esse tempo. Vamos lá. Ó, a Jaque já tá tirando foto, legal. A Lu, oi Lu, não tinha visto que tu tá aí. Então percebo que o parâmetro de linha lateral curta é muito comum. No entanto, os músculos adutores curtos também apresentam estarem presos. Isso só percebo quando toco. Você pode me ajudar? Bom, os adutores, eles têm uma outra questão. Eles também geram influência tanto sobre a pelve quanto sobre a posição dos joelhos, tá? Então, muitas vezes a gente vai encontrar uma porção dos adutores contribuindo para o varo de joelho e outra porção lá em cima contribuindo para a inclinação da pelve, tá? Então tem que casar isso que tu tá encontrando com a posição da pelve também, ver se a pelve não tá inclinada para direita ou para esquerda, tá? Então é bem comum a gente encontrar eles presos curtos, principalmente naquela porção mais pertinha lá da sínfise púbica, quando a gente tem essas inclinações da pelve. E nas inclinações lá nos shifts do joelho, a gente vai encontrar a porção mais próxima do joelho, bem presa, bem densa na terapia manual. Me diz se eu te ajudei, Lu. Ah, perfeito. Isso. Aqui o Rogério falou. Ok. Fotos. Isso aí, gente. Fotos, tem que tirar foto. Os pacientes gostam de ver as fotos, eles se sentem cuidados, se sentem acompanhados e eles sentem que vocês realmente estão interessados em ajudá-los a resolver as questões deles, tá? As fotos, na minha vida, foram um divisor de águas, tá? E aí todo o cuidado de fazer a apresentação para o paciente, porque a gente já sabe também o quanto a nossa comunicação é importante com esses pacientes, tá? O Rogério falou aqui, ó. Sinais como calosidades nos calcanhares ou partes mais gastas no calçados também são sinais? Sim, também são sinais. A gente tem que prestar atenção em tudo isso. Ó, o José aqui fala, ó, vamos estudar e testar tudo. Isso aí, depois me contem. Ah, Gi, ficou sem sinal. Que pena. A gente vai deixar gravado lá para quem chegou depois, para quem ficou sem sinal, para poder assistir essa live, tá, gente? Vai ficar então aí no nosso perfil e vai ficar também no YouTube para quem gosta de assistir no YouTube, tá? Então, para hoje era só. Lembrando que as inscrições, então, para o curso de avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos estão abertas até o dia 11 para quem quiser se aprofundar mais nesse conhecimento. E o link está lá na nossa bio, tá? Se quiser falar comigo também sobre o curso, pode me chamar no direct ou no WhatsApp para a gente conversar mais sobre isso. Tá bem, pessoal? Semana que vem tem mais. A gente só não sabe ainda se vai fazer na segunda ou na terça, porque vai ser feriado. E a gente vai falar sobre as escolioses. Eu e a Andrea Misturini. Então, a gente se vê por lá. Depois eu vou postar aí sobre o que a gente vai falar especificamente com relação às escolioses, porque também gera bastante dúvida. E ela acabou de fazer um curso com... Não me lembro o nome da pessoa com quem ela fez. Se ela tiver aí, ela me ajuda. E aí, é uma pessoa internacional também. E aí, ela vai trazer as novidades aí pra gente aqui no perfil do Actune semana que vem. Tá bem? Então, um bom almoço pra quem não almoçou ainda. Uma boa tarde de trabalho pra quem já almoçou. E a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Beijo aqui que eu tô vendo os beijos de vocês. Obrigada, Estela. Obrigada. João. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. E a gente se vê semana que vem.